o PlayStation, um dos consoles mais marcantes e mais amados do mundo inteiro, está completando 30 anos de existência. Desde a sua inauguração da empresa Sony em 1994, basicamente o PlayStation está arrasando diversas gerações pelo mundo inteiro, seja pelos seus jogos, seja pela sua qualidade, seja obviamente pela sua marca e seja obviamente por conta de diversas coisas que faz ele um dos consoles mais bem elogiados do mundo. Com diversas e mais diversas gerações de PlayStation que a gente teve ao longo dos últimos 30 anos, a gente vai fazer esse vídeo especial aqui falando a respeito sobre um pouco da história, sobre a maior parte, ou pelo menos todos os lançamentos do PlayStation, a sua marca registrada pelo mundo inteiro, alguns fatos e curiosidades a respeito sobre o console e muitas coisas que você deve saber a respeito sobre a inauguração dele e também a respeito sobre todo o sucesso que ele faz. Para falar a respeito sobre o PlayStation e seus 30 anos de existência, existem várias e várias etapas e de uma história completamente longa que se abafa pelo mundo todo, principalmente quando ele foi construído lá na Ásia, que é uma das sedes lá da Sony, principalmente. Nessa questão do PlayStation ter sido construído por uma das grandes empresas que a gente tem aí no mundo, várias e várias coisas já aconteceram, desde altos e baixos, até mesmo muitas críticas e vários elogios diretamente a todos os seus lançamentos. E principalmente que nesses últimos anos as gerações, principalmente as gerações mais novas, que mais ou menos em torno de 10 até mais ou menos 30 anos de idade, aproveitam bastante, muito nessa questão do PlayStation, e não só dele, mas também de outros consoles, mas principalmente o PlayStation, por ter uma das grandes marcas registradas no mundo inteiro. E hoje você vai descobrir sobre como que esses 30 anos do PlayStation foram basicamente revolucionários para a história dos videogames, e você vai ver também muitas outras coisas nesse vídeo de como o PlayStation é um dos consoles mais queridos, amados e bem confortáveis do mundo todo, tá bom? Espero que você tenha alguma coisa aí para comer, sente-se no sofá, pegue uma pipoca, pegue o seu almoço, o seu jantar, porque hoje a gente vai falar a respeito sobre esse console maravilhoso da empresa Sony e toda a sua história. Eu sou o Anthony Reinaldo e você é muito bem-vindo ao canal Gatoso Curioso. Iniciando a história do PlayStation e tudo mais, apesar do console ter sido lançado pela empresa japonesa Sony em 3 de dezembro de 1994, essa história começa um pouco antes, no final dos anos 80, para ser exato, entre 1988 e 1989, quando a Nintendo, a empresa japonesa Nintendo, queria fazer um add-on, diga-se de passagem, uma revolução no seu novo console que iria lançar, no caso o Super Nintendo, que iria fazer um CD-ROM para o Super Nintendo, então por isso que chamou a Sony para poder trabalhar junto. E é exatamente essa imagem que você está vendo aqui agora, tá bom? Que era para ser o plano. Só que aí por conta por conta de algumas divergências, algumas intrigas e a rivalidade das empresas, além da perca de tempo, a perca de controle de ambas as partes, acabou que esse projeto foi cancelado. A Sony e a Nintendo romperam essas partes diretamente, para poder fazer o CD-ROM para o Super Nintendo Entertainment System na época. E aí com isso, a Sony já no início dos anos 90 já começava a sua produção do então dominado PlayStation. O projeto durou em torno entre 2 e 3 anos, depois obviamente que a parceria, que o contrato acabou se rompendo com a Nintendo, e inicialmente iria ser um console que seria lançado na quinta geração aí de consoles, tanto é que até mesmo o PlayStation, quando lançou, fazia rivalidade principalmente com o Nintendo 64. Porém, então, em 1994, de onde eu já tinha falado, em 3 de dezembro de 1994, temos o lançamento oficial do PlayStation 1
que foi lançado inicialmente do Japão e depois para o mundo inteiro. E foi muito bem recebido, né, com vários elogios e com uma tecnologia simplesmente absurda, principalmente com seus jogos em 3D. Muitos dos jogos, né, que se viam no PlayStation tinham uma qualidade, para a época, né, dos anos 90, muito boa em geral, e principalmente com os jogos em 3D que estavam começando a surgir de uma maneira totalmente impressionante e revolucionária para a época dos consoles de mesa. Mas lembra que eu falei dessa questão da parceria com a Nintendo e a Sony que deram tudo errado? Então, um dos cabeças de desenvolvedor da Sony, né, na época, que era o Ken Kutaragi, espero que eu tenha acertado o nome dele aí, pessoal, inclusive está até mesmo a foto dele aqui, quase acabou sendo demitido da Sony, depois obviamente de ter feito um trabalho praticamente escondido ali, né, na sombra da Nintendo. E aí com isso, né, ele que é o cabeça de chave para a criação do PlayStation, né, quase acabou sendo demitido da empresa, né, da empresa da Sony. Mesmo, né, com todas essas polêmicas aí, o CEO da época, né, lá nos anos 90, decidiu então dar uma chance, né, ao Ken para poder fazer um console praticamente da empresa deles mesmo, no caso da Sony, um console que poderia marcar gerações diretamente e, com todos esses problemas da Nintendo, fazer uma rivalidade onde essa geração de videogames poderia competir diretamente com a Nintendo, que já tinha feito diversos outros consoles, né, nas últimas gerações. E vendo o seu sucesso, né, com o PlayStation 1, principalmente no final dos anos 90, né, comecinho ali dos anos 2000, a Sony então decidiu trabalhar diretamente com o seu console, né, e também com outras gerações de consoles que viriam mais à frente, que viram que o negócio deram muito certo. Depois até mesmo a gente passa pelos números um pouquinho mais à frente. Com isso, né, eles começaram a trabalhar diretamente em seus jogos, né, com outras empresas, né, para poderem ser inseridas no PlayStation 1 e os outros PlayStation mais à frente, com toda a sua qualidade e revolução, né, vindo ao longo dos anos, sendo muito elogiada por diversos jogadores, né, diversas pessoas que compraram os seus PlayStations e também pela crítica. Tanto é que, até mesmo como eu já falei no início do vídeo, o PlayStation é um dos consoles mais amados e queridos, né, de todo mundo, exatamente, né, por conta dos seus jogos muito bem trabalhados, por conta também das suas inovações tecnológicas muito bem feitas, né, além de toda uma programação absurda que a Sony fez para poder deixar ele com a cara de muitas pessoas que até hoje, né, pessoas adolescentes, jovens ainda, continuam, né, com os seus consoles. Só para você ter noção, eu estava até mesmo vendo algumas pessoas que possuem até mesmo o primeiro PlayStation, mesmo já tendo se passado 30 anos e já ter se passado 4 gerações desde quando o primeiro PlayStation foi lançado. Mesmo assim, ainda tem algumas pessoas que jogam no PlayStation 1 até os dias de hoje, mesmo já tendo se passado 30 anos, de tão revolucionário que foi, né, essa época absurda aí da empresa japonesa Sony. E ainda, né, falando a respeito sobre os anos 90 e principalmente agora que vamos falar dos anos 2000, né, que a gente precisa comentar a respeito aí sobre o PlayStation 2, né? Partindo então para a próxima geração, a gente vai falar um pouco das histórias aí de todos os PlayStations, no caso. Partindo então já para o PlayStation 2, que foi uma dominação absurda e totalmente insaciável da Sony no início dos anos 2000, até mais ou menos 2012, 13 mais ou menos, né, que foi quando lançou o PlayStation 4. Isso tudo por conta que o PlayStation 2, além da sua resolução gráfica, que estava um absurdo na época, com o controle todo remodelado, inclusive do PlayStation 2, né, com diversos jogos memoráveis, né, que inclusive está até mesmo passando aí na tela alguns jogos incríveis, né, do PlayStation 2 e tudo mais. Foi uma das épocas mais marcantes e que muita gente lembra até hoje o quanto que o PlayStation 2 ele marcou uma das épocas mais queridas, né, de todos os tempos, né. Eu me lembro, por exemplo, que até muita gente da minha família, né, e outros amigos meus
né, tinham o PlayStation 2 de tão revolucionário que ele era, e praticamente foi uma época absurda que a Sony, né, praticamente consagrou o PlayStation no caso, né? Se o PlayStation 1 já tinha dado muito certo, o PlayStation 2, por conta de todas as suas melhorias, evoluções e atualizações e todas as suas versões que foram lançadas, inclusive a gente até vai falar disso daqui a pouco, praticamente, né, dominou toda a era de videogames. Tanto é que até mesmo uma informação, né, que muita gente já deve saber, o PlayStation 2 é o console mais vendido da história, até o presente momento que eu estou gravando esse vídeo, já que o Switch já está muito perto de alcançá-lo. Ao todo, né, a gente vai até mesmo falar sobre esse número depois, foram quase 160 milhões de unidades do PlayStation 2 vendidos em toda a história, né, se tornando praticamente o rei de todos os consoles de mesa, principalmente, em toda a história na verdade, né, mas principalmente nos anos 2000, que praticamente revolucionou bastante, né, essa era dos anos 2000 que teve, né, o lançamento do Xbox, né, teve a rivalidade mais uma vez da Sony, né, com a Nintendo, que teve o PlayStation 2 e também o Nintendo GameCube. Então, para o PlayStation 2 aqui, vale até mesmo uma ressalva, que se você pegou bem essa época, cara, foi uma das épocas mais maravilhosas e consagradas demais, de um dos consoles mais incríveis de todos os tempos. Deixa saudades até de muita gente, até hoje, né, de ver um dos consoles desse, né, apesar de que a gente tá, né, com o Nintendo Switch, né, que é um dos consoles mais incríveis também, é o terceiro console mais vendido da história, até o presente momento que eu tô gravando esse vídeo, e quem sabe daqui a alguns anos a gente não possa ver o Switch dominando e passando, né, o PlayStation 2 como o maior console, como o console mais vendido da história. Então, partindo pro PlayStation 3, apesar do PlayStation 3, né, ter vendido muitas unidades também, né, um dos grandes consoles, eu diria aqui, começou de uma forma totalmente esquisita, começou de uma forma assim muito abaixo do que a Sony esperava, principalmente com essa questão, né, do Blu-ray, com o preço nas alturas, né, principalmente aquela época, cara, aquela época de 2006, né, que foi exatamente o ano que eu nasci, inclusive, né, eu nasci exatamente no PlayStation 3, né, eu nasci na 7ª geração, no caso, de consoles. Mas voltando então aqui pro vídeo, foi um dos momentos em que a Sony praticamente, né, teve um seu declínio absurdo, né, porque se você comparar a venda do PlayStation 2 com a venda do PlayStation 3, dá exato 70 milhões de unidades a menos do que eles venderam, né, em 2000, durante o período do PlayStation 2. O PlayStation 3 ele se recuperou bem, né, e tudo mais, com os seus jogos, com as atualizações e tudo mais, mas o início foi um início desastroso para a Sony, que teve que correr atrás para o PlayStation 3 não ser um fracasso absurdo, né, igual, por exemplo, os consoles da Sega, que muitos deles acabaram indo de mal a pior, e até mesmo alguns outros, né, da Nintendo que não foram muito bem. Se não fosse a Sony correndo atrás do PlayStation 3, né, com todas as falhas que ocorreram no início, eu acho que esse seria de longe o maior fracasso em si da Sony no geral, apesar de que o PlayStation 3, sim, né, foi um dos consoles, acredito eu, né, um dos grandes consoles que teve, né, nos anos 2000, né, com toda a sua revolução gráfica e novas inserções tecnológicas que muita gente gostou ao longo, né, desse período aí, que rolou até mais ou menos 2013, 14, até 2015 mais ou menos. Partindo então para 2013, né, com o PlayStation 4, que voltou a praticamente ser o PlayStation 2, né, eu não diria em si que o PlayStation 4 ele é, né, um PlayStation 2 2.0. Afinal de contas, a gente sabe muito bem como é que é o PlayStation 2 e o PlayStation 4 no caso. Porém, todavia, o PlayStation 4 ele voltou a praticamente dominar bastante essa época, principalmente entre 2013 até 2022, mais ou menos, 23, quando lançou o último PlayStation. Cara, muita gente ficou com o olho aberto de ver um console que estava praticamente, né, sendo revolucionário de novo.
com toda a sua computação gráfica, né, com todas as suas melhorias tecnológicas, né, com muitas inserções, atualizações, né, com vários programas do PlayStation, né, e tudo mais, novas interações, né, além do online que estava crescendo bastante. Então, o PlayStation 4, que para muita gente foi um dos maiores consoles, né, um dos maiores consoles dessa geração que a gente está tendo hoje, foi basicamente um momento perfeito em que a Sony deu a volta por cima, e principalmente, né, com os lançamentos do Xbox 360 e do Nintendo Wii U, e com o Nintendo 3DS também, que fazia um pouco de rivalidade, né, ali com esses dois consoles. A Sony deu a volta por cima direto e fez voltar ao seu mundo novamente como era na época do PS2. E além disso, né, temos o PlayStation 5, né, que foi lançado recentemente, em 2020, né, na época ainda da pandemia. Apesar, né, de ser ainda um console novo e tudo mais, eu não vou falar muito, né, a respeito do PlayStation 5, porque não se sabe muito como é que ele vai se comportar dentro, né, dessa nona geração que a gente vai ter, principalmente que agora, né, depois até mesmo vou comentar sobre, que está com uma próxima geração de consoles. Mas essa questão do PlayStation 5, né, que está sendo um console bastante elogiado, né, por muita gente e tudo mais, com mais grandes atualizações e revoluções tecnológicas, né, além de diversos jogos maravilhosos, né, jogos modernos inclusive, com grandes franquias. Então eu não vou falar muito sobre o PlayStation 5 por aqui, que é um console novo, só tem 4 anos de existência. Vamos ver até que ponto o PlayStation 5 vai durar, por conta que a gente ainda está na nona geração, já partindo diretamente para a 10ª daqui 1, 2, 3 anos mais ou menos. Ainda tivemos, né, as variações, né, do PlayStation Vita, ou para muita gente, né, mais abreviado a PS Vita, né, que também foi um console assim, que não foi assim, eu não diria que foi um sucesso grandemente, né, mas era uma revolução muito boa da Sony. E o PlayStation Portável, né, o PlayStation Portável, mais conhecido também como PSP, esse daí deu bastante sucesso para pessoas que querem, né, jogar fora de casa. Então todas as gerações de consoles aí, né, todas as evoluções, versões e tudo mais foram bastante elogiadas, obviamente, pelo público e pela crítica, né, devido a todas as suas mudanças e diferenças que tiveram ao longo desse tempo. Falando um pouco a respeito sobre alguns números, né, do PlayStation, começando pelo PlayStation 1, que vendeu um pouco mais de 100 milhões de unidades ao longo todo, entre suas produções de 1994 até 2006. PlayStation 2, né, que foi lançado no começo dos anos 2000, né, que, como eu já falei aqui nesse vídeo, é o console mais vendido da história, né, da Sony, e deu mais ou menos aí em torno de mais de 150 milhões de unidades, quase 160 milhões, e o seu lançamento, né, desde os anos 2000 até mais ou menos 2012, 2013, né, teve aí todas as suas fabricações. PlayStation 3, né, que foi lançado em 2006, né, e todas as datas que a gente está falando aqui foram iniciadas no Japão, tá, galera? Então vamos lá, voltando aqui. Lançado em 2006, né, o PlayStation 3, que vendeu quase 90 milhões de unidades, teve todo o seu legado, né, construído, né, todos os consoles vendidos, né, até mais ou menos entre 2018 e 2019. Vamos então para o PlayStation 4, né, que ainda, né, mesmo sendo lançado em 2013, ainda está em atividade. E estando em atividade, né, mesmo que um ritmo obviamente menor por causa do lançamento do PlayStation 5, já vendeu em torno de quase 110 milhões de unidades, né, no mundo inteiro, né, e mesmo com um ritmo menor ainda saem jogos para o PlayStation 4 e tem muita gente ainda, algumas pessoas comprando o console. E sobre o PlayStation 5, né, já tivemos até o presente momento, no momento que estou gravando esse vídeo aqui, mais de 60 milhões de unidades já vendidas desde 2020. PlayStation Portável, ou PlayStation Portável,
como você queira chamar, vendeu ao todo mais de 80 milhões de unidades, enquanto o PlayStation Vita, né, vendeu pouco mais de 10 milhões de unidades. E ao todo, né, contando com todos os consoles vendidos pelo PlayStation, né, pela marca, né, do PlayStation da Sony, soma um total de mais de 600 milhões de consoles vendidos, seja do início do PlayStation até agora. Então, assim, a gente vê a Sony como uma das grandes empresas de jogos, né, no mundo, né, tendo uma das marcas mais dominantes que já se viu. Tanto é que até mesmo, né, muita gente comenta o quanto que os PlayStations hoje, né, são basicamente revolucionários, não somente para a questão dos jogos, como também para a tecnologia em geral, contando até mesmo com os dias atuais. Falando a respeito um pouco sobre as versões, né, que a gente tem a respeito sobre o PlayStation, apesar de sim, né, muitos dos seus consoles serem revolucionários, eles são mais lendários ainda, principalmente com as suas evoluções e melhorias através das suas versões. Por exemplo, com o PlayStation 1 a gente teve, né, em 2000, o PlayStation 1 que adicionava grandes melhorias, né, com uma outra modelagem de sistema. Né. Por exemplo, para o PlayStation 2, 3, a gente teve os PlayStation Slim, e para o 4, 5 a gente teve os PlayStation Pro, por exemplo. Né. Eu não vou falar diretamente aqui de todos, né, para não perder muito tempo no vídeo, mas essas versões, né, eram melhorias muito boas, né, principalmente para época, que muitos dos consoles quando chegam, né, nos primeiros dias, né, já vendem logo, muitas vezes possuem erros, né, possuem bugs, né, possuem muitos problemas, né, então para dar um pouco mais de naturalidade, né, e conserto a tudo isso, são lançadas essas versões que desde o início já são praticamente marca da Sony. Por exemplo, o último PlayStation, né, apesar de eu ter falado um pouco do PlayStation 5, o último lançamento até o presente momento, né, do PlayStation, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, é o PlayStation 5 Pro, né, que saiu tem pouco tempo, né, adicionando aí algumas melhorias, né, e nem sempre assim todas essas melhorias vão ser a solução exata, perfeita, né, para aquele console ser de fato grande, maravilhoso, né, e que não se largue das críticas. E isso muito eu falo diretamente porque muitas dessas melhorias nem sempre são excelentes, né, e muitas vezes não acrescentam muita coisa, apesar de que sim, as melhorias dos consoles da Sony deram muito certo, né, foram muito bem avaliadas, muito bem posturadas aí através da empresa. Falando mais a respeito sobre a próxima geração, né, de videogames, ainda não tem muita informação a respeito sobre como que vai funcionar, né, como vai ser essa próxima geração, porque a nona geração de videogames, né, que iniciou em 2019, ainda continua ativa, né, no mundo todo. Apesar que já existem muitas especulações, né, já até mesmo tem projetos e análises sobre o PlayStation 6, que provavelmente, tá, se for confirmado, vai vir em 2026 para o mundo todo, né, para o Japão e para o mundo todo. Não somente, né, com o PlayStation, mas também com a Nintendo, né, que já está mas também com a Nintendo, que já está querendo fazer um Switch 2, né, querendo fazer um projeto, né, de um sucessor do Switch, e até mesmo a Microsoft, né, que já tem um plano para poder lançar um novo Xbox, né, já também em 2026. Então ainda não se sabe muito a respeito como que vai ser essa questão da, quem sabe, né, 10ª geração de consoles que a gente vai ter. Isso porque ainda a gente está na 9ª geração, né, que deve acabar mais ou menos daqui 1, 2 anos, né, e ainda não se sabe muito bem como vai se comportar, né, porque principalmente, que eu falo aqui agora direto, muita gente ainda tem consoles, por exemplo, do PlayStation 4, né, que ainda está à venda em vários locais no mundo, e ainda sai jogo, e tem muita gente, né, que joga no PlayStation 4 até hoje, mesmo tendo se passado mais de 10 anos. Então, mesmo que o PlayStation 5 ainda seja uma boa compra, né, e ter muitas melhorias, novidades, até mesmo o seu preço, né, baixando um pouco nesses últimos anos, ainda assim, né, não se sabe muito bem como é que vai se comportar
esse momento aí da 10ª geração, porque a gente tem ainda, né, muitas coisas, né, relacionadas a PlayStation 4, Xbox One, que ainda não foram obviamente definidas, ainda não foram fechadas todas as suas listas completas, né, e todas as suas vendas completas pelo mundo todo, assim como já fizeram, né, PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3 e a Microsoft fazendo, né, com o Xbox 360 também. Então essa 10ª geração ainda, né, tem muitas dúvidas e muita gente não se sabe se a 10ª geração vai vir com toda a força do mundo como foi no PlayStation 2 ou até mesmo no Xbox 360. Então ainda há muito dessa dúvida aí, mas a gente espera que se chegar ao PlayStation 6, né, como está até mesmo aqui uma das notícias, a gente espera que seja muito bem recebido e que a Sony acerte mais uma vez. Porque todos os seus consoles, né, eu diria o PlayStation 3 um pouco mais grudado, né, eu diria o PlayStation 3 um pouco mais grudado, mas de resto, todos os seus consoles que, cara, fizeram história absurda e que vão ser lembrados para sempre por muitas e muitas eternidades, né, porque afinal de contas nunca se viu uma dominação completa de um console que é a paixão de todo mundo, seja de um brasileiro, seja de um estadunidense, seja de um japonês, seja de qualquer outra pessoa no mundo. Além do PlayStation ter tido vários jogos incríveis e maravilhosos, ainda obviamente tem um sistema interno da Sony que obviamente você pode interagir, que principalmente eu falo, né, essa questão do online, ainda mais com a PlayStation Store, que foi adicionado, né, a partir mais ou menos aí do PlayStation 3, né, e também do PlayStation 4. E continua inclusive no 5 também. Além de toda a compatibilidade, né, que você tem com jogos, você tem também com aplicativos, né, você tem também com programas, também com conectividade, né, entre outros sistemas que você pode utilizar no PlayStation, né, para poder, né, ter a melhor garantia, né, melhor qualidade e também melhor experiência. Sabemos obviamente que muitos consoles, claro, né, possuem os seus elogios, né, possuem, né, diversos comentários positivos falando a respeito sobre o quanto, né, que aquilo dali é revolucionário, é incrível pra caramba, né, com grandes novidades, né, sendo noticiado pelo mundo inteiro. Ainda há uma outra questão, que são obviamente as falhas, né? Nem todo console obviamente é perfeito, a gente sabe disso, porém eu acho que o único defeito em si que eu achei do PlayStation mesmo foi essa questão, né, dos bugs e alguns erros, principalmente nessa questão do lançamento, né, e também com os jogos, né, com alguns jogos que são exclusivos. Eu não diria em si que o PlayStation ele tem falhas concretas, né, exceto obviamente o PlayStation 3, né, que começou mal demais, né, depois até mesmo a Sony teve que voltar atrás para poder ver se dava uma recuperada e tudo mais. Mas apesar disso, né, apesar do PlayStation 3 ter sido um pouco mais grudento demais nessa questão de ter começado mal, eu diria que poucos dos consoles, né, que a gente tem hoje, o PlayStation é um dos que menos possuem falhas. Eu acho que mais essa questão dos bugs, né, e também com alguns tipos de conectividade, também com o sistema, né, que acaba sendo um pouco prejudicial a alguns jogadores, né, alguns usuários, mas que isso aí vai se acostumando com o tempo, com as atualizações e também são melhorados com as suas versões. Falando um pouco mais da questão do PlayStation aqui no Brasil, não tem o que discutir, né, sobre essa questão do PlayStation aqui no país, que, cara, é um dos consoles mais adorados, né, de todos aqui, né, muita gente compra demais, né, nas lojas brasileiras, né, em diversas lojas, né, diversas feiras, todos os tipos de modelos do PlayStation, apesar de que sim, né, começou um pouco atrás, né, começou muito mal, principalmente com as entradas do PlayStation 1 e do PlayStation 2, aqui por conta do sistema de pirataria que tinha, né, na época. Só que depois isso foi resolvido e todos os PlayStations estão sendo vendidos legalmente, né, graças às normas de segurança, né, aqui no país. Porém, uma coisa que causa muita preocupação não só no Brasil, né, mas também com
outros países e outras nações também, é que o PlayStation, né, ele tem exatamente esse problema dessa questão do vício extremo, né, principalmente durante o período da pandemia, que muita gente teve que ficar em casa. Muitas pessoas acabaram ficando viciadas nos jogos, coisas que acontecem até mesmo hoje, né? E eu não diria exatamente isso, que esse é um problema do PlayStation, e sim um problema de normalização da pessoa, que não consegue obviamente ter controle. Mas com a entrada dos jogos em si, né, com a entrada, né, dos jogos, com novas evoluções, e principalmente com a pandemia, isso se tornou um estouro absurdo, e muitas pessoas acabaram tendo vício bastante em jogos online, né, e jogos de plataforma também. E a última coisa, né, em si que eu tenho para falar aqui a respeito sobre o PlayStation é que a gente tem que dar parabéns à Sony, né, por não ter desistido de jeito nenhum, não ter deixado o seu projeto obviamente de lado, né, que quem iria imaginar que fosse começar com uma parceria que deu tudo errado, né, com essa questão da Nintendo, um dos criadores, né, o criador do PlayStation no caso, quase sendo demitido, uma bagunça interna em toda a equipe, principalmente nessa questão da construção do console. Então a gente tem que dar parabéns aqui, né, à Sony por esses 30 anos maravilhosos que a gente tem do PlayStation. Apesar de eu ter o PlayStation, já joguei, né, no PlayStation 3, PlayStation 4, né, e eu senti o quão maravilhoso, né, o quão gostoso, o quanto brilhante os seus jogos, né, o quanto que o sistema interativo é muito bom, né, várias outras coisas que eu tenho para falar aqui, né, mas eu acho que em si o PlayStation tem essa marca registrada da Sony mesmo, por ser um produto de marca confiável, um produto de marca que a gente vai lembrar durante anos, e principalmente para a galera mais jovem que gosta bastante, né, de jogar durante diversas horas. Acho que ninguém vai esquecer em nenhum momento o quanto que os PlayStations, né, desde o PlayStation 1, 2, 3, 4, 5, PlayStation Vita, PlayStation Portável, seja, né, qualquer PlayStation, acho que ninguém vai esquecer o quão sensacional foi, né, ter esse console, né, que ainda continua em produção, quem sabe até mesmo com o PlayStation 6, né, sendo lançado, né, nos próximos anos. Acho que a gente vai ver, acho que a gente nunca vai ver um console tão gigantesco como esse, tendo uma dominância absurda, né, ao longo desses próximos anos. Pode até demorar muito tempo aí para que outros consoles possam ter uma marca registrada melhor, mas eu diria que dentre todos o PlayStation ele que vai estar muito nos nossos corações, em diversas pessoas do mundo, né, seja pelos seus jogos, seja pelo sistema, seja pelas evoluções. Acho que todos nós que já jogamos no PlayStation, que teve um amigo, né, teve um familiar, né, que tiveram um PlayStation na vida, acho que tem essa marca registrada e esse carinho, né, dessa infância absurda, principalmente, né, com o PlayStation 2, que marcou uma geração incrível, insaciável de diversas pessoas, né, que nunca esquecem o quanto foi marcante, né, o quanto foi marcante, memorável. Então assim, dou parabéns aqui, né, todos nós aqui da equipe, né, todo mundo aqui dá parabéns diretamente à Sony pelos 30 anos do PlayStation, e que venha mais 30 anos de boas gerações, de bons jogos, de boas atualizações, de bons sistemas e de boas marcas registradas. Porque afinal de contas, meus amigos, o Japão, né, juntamente com o Japão, tem uma das grandes qualidades, né, de ser esse país inteiro, né, que adora jogos, né, e que também tem essas empresas que sempre vão estar marcadas aí para sempre nos nossos corações. Então, Sony, parabéns aí por todo esse legado que vocês deixaram aí para todos nós, tá bom? Bom, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo longo, né, que está durando em mais de meia hora. Eu acredito que vai dar uns 35 minutos, né, de edição. Espero, obviamente, que o pessoal da edição consiga, né, editar esse vídeo tão longo.
Bom, eu agradeço, claro, a sua companhia, de você ter ficado até aqui. Não se esqueça, se você não for novo no canal, inscreva-se, né, caso não seja inscrito. Deixa o seu like se você gostou do vídeo. Compartilha esse vídeo com seus amigos que gostam bastante de consoles, que gostam do PlayStation, que jogam nos PlayStations até os dias de hoje, tá bom? Siga as nossas redes sociais, né, que vão estar na descrição, vão estar aqui embaixo também, né, para você saber outras curiosidades incríveis que a gente está postando nas nossas redes sociais, além de a gente estar planejando o nosso 2025 aqui pro canal, que a gente espera, claro, que seja de bons retrospectos, tá bom? Então é isso aí, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Um beijo do gato e até mais.